E prepare-se para um verdadeiro terremoto nos bastidores do Cruzeiro, porque o que foi definido nas últimas horas muda completamente o que você imaginava sobre o elenco celeste para 2025. Nos corredores da Toca da Raposa II, a tensão e o suspense atingiram níveis altíssimos, enquanto decisões surpreendentes eram tomadas longe dos holofotes e em ritmo frenético. A torcida já vinha se perguntando o que aconteceria com a defesa do Cruzeiro, e a resposta, que vinha sendo mantida sob sigilo absoluto, finalmente começa a emergir para quem realmente acompanha cada passo do clube. Se você pensou que a diretoria estava parada ou apenas acompanhando o mercado, a verdade é muito diferente. Movimentações grandiosas estavam em andamento e, neste momento, estão sendo reveladas para você. Antes de mergulharmos de cabeça nessa notícia quente do Cruzeiro, eu preciso te pedir, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa aquele like, porque assim você garante que vai acompanhar tudo em primeira mão e não perde nenhum detalhe dessas decisões que mexem com a estrutura da Raposa. Acredite, o que você vai ouvir agora vai impactar não só o elenco, mas também toda a dinâmica de bastidores, gerando debates e reações em todos os grupos de torcedores. Aproveita também para comentar ao longo do vídeo, porque sua opinião pode aparecer nas próximas edições. Agora vamos continuar com a notícia e se prepare para os bastidores mais agitados dos últimos tempos. Ninguém imaginava que a diretoria celeste pudesse tomar um rumo tão ousado, mas foi justamente isso que aconteceu. Depois de longas semanas de negociações, sondagens e estudos de mercado, tudo caminhava para o acerto de um velho conhecido do futebol brasileiro, um nome que esteve na mira do Cruzeiro em outras temporadas e que, desta vez, parecia finalmente estar a caminho da Toca da Raposa. O ambiente era de expectativa, mas o destino da defesa do Cruzeiro mudou de uma hora para outra, num movimento inesperado que pegou até mesmo alguns membros do próprio staff de surpresa. É aqui que o assunto principal começa a ser revelado de verdade. A contratação do zagueiro Nino, do Zenit, da Rússia, era tratada como prioridade absoluta pela diretoria cruzeirense até poucos dias atrás. O jogador, que se destacou no Fluminense e ganhou reconhecimento internacional, esteve muito próximo de ser anunciado como novo xerife da Raposa para 2025. O Cruzeiro, inclusive, já tinha se preparado para investir alto e trazer o defensor para Belo Horizonte, apostando no seu potencial de liderança e experiência para qualificar ainda mais o elenco. Porém, uma reviravolta espetacular mudou completamente o cenário e fez o Cruzeiro voltar atrás de maneira contundente nessa decisão. O motivo? Um acordo de última hora envolvendo o zagueiro Vitão, do Internacional, que passou a ser visto como a prioridade máxima do clube mineiro. Em meio à aceleração das conversas com o Inter, o nome de Nino acabou sendo deixado de lado, e a diretoria celeste optou por investir todos os esforços na chegada de Vitão, que pode ser considerado o primeiro grande reforço da era Tite no comando técnico. O acordo com Vitão não foi apenas uma escolha esportiva, mas também um movimento estratégico e financeiro que demonstra a força e a visão de futuro do Cruzeiro para esta nova fase. Para garantir a contratação, a diretoria topou pagar ao Internacional o valor de 7 milhões de euros, aproximadamente 46 milhões de reais, 46 milhões de reais, na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Uma transação desse porte mostra que o clube está disposto a fazer investimentos robustos para brigar por títulos e voltar a ser protagonista nacional. Mas não é só isso. A negociação com o Internacional incluiu outras peças importantes para que o acordo fosse selado. O zagueiro João Marcelo, que vinha ganhando espaço no elenco celeste, será repassado em definitivo ao Colorado como parte do pacote. E mais, o jovem volante Japa também será emprestado ao clube gaúcho até o fim da próxima temporada, garantindo ao Inter novas opções para o setor defensivo e de meio campo, ao passo que libera espaço e recursos para o Cruzeiro investir com força total em Vitão. A mudança de postura em relação a Nino foi sentida nos bastidores, afinal, o defensor do Zenit era considerado o nome certo e já vinha sendo monitorado há bastante tempo pela comissão técnica e pela direção de futebol. No entanto, o encaixe perfeito de Vitão no perfil buscado por Tite, aliado à possibilidade de envolver jogadores na negociação, fez com que o Cruzeiro mudasse de alvo, demonstrando convicção e rapidez em suas escolhas. E não há mais volta. A decisão está tomada e Nino não será mais prioridade. Com a chegada iminente de Vitão, o Cruzeiro ganha um zagueiro jovem, mas já experiente, com rodagem de Série A, Copa do Brasil e participação em grandes decisões nacionais e internacionais. Ele chega para disputar a posição de titular com Fabrício Bruno e Lucas Villalba, criando uma disputa de alto nível que promete elevar a qualidade do sistema defensivo da equipe e dar ainda mais tranquilidade ao torcedor que vinha cobrando reforços de peso. A definição do novo xerife, no entanto, acarreta outros impactos no elenco. Agora, a direção cruzeirense precisa resolver a situação de Jonathan Jesus, outro jovem zagueiro valorizado, que passou a ser alvo de clubes europeus nas últimas semanas, inclusive recebendo proposta do Zenit para atuar ao lado de Nino.
Com a defesa reforçada e repleta de opções, Jonathan Jesus pode ser negociado, abrindo caminho para novas receitas e mantendo o fluxo de talento sendo aproveitado de maneira estratégica. Essa movimentação intensa nos bastidores revela um Cruzeiro mais atento, mais estratégico e consciente do seu papel no mercado. Sob o comando de Pedro Lourenço, a SAF Azul Celeste mostra que está disposta a bater de frente com os gigantes do futebol brasileiro, investindo em atletas de alto nível e valorizando seus próprios ativos, numa gestão que preza tanto pelo resultado em campo quanto pelo equilíbrio financeiro e patrimonial do clube. É importante destacar também o papel de Tite nesse processo. O treinador não apenas deu aval à contratação de Vitão, como participou ativamente das discussões, analisando minuciosamente o perfil dos atletas e indicando as necessidades mais urgentes do elenco. A sintonia entre comissão técnica e diretoria nunca esteve tão alinhada, e isso pode ser um divisor de águas na reconstrução do Cruzeiro rumo aos grandes objetivos da temporada. A aposta em Vitão sinaliza para todo o mercado nacional e internacional que o Cruzeiro realmente está disposto a ousar, a ir além do lugar comum e do comodismo, entrando em uma fase de decisões arrojadas, com riscos calculados e mirando sempre em resultados sólidos para dentro e fora de campo. Essa movimentação não é apenas uma contratação isolada, mas faz parte de uma estratégia muito maior, desenhada pela diretoria sob o comando de Pedro Lourenço, que tem se mostrado absolutamente determinada em recolocar a Raposa no topo do futebol brasileiro. O recado que o Cruzeiro dá ao investir pesado na chegada de Vitão é claro: o clube não quer apenas participar das principais competições, mas sim brigar por protagonismo, montar uma espinha dorsal vencedora e construir um legado esportivo de longo prazo. Ao decidir abrir mão da contratação de Nino, que era considerado alvo prioritário e vinha sendo especulado há meses, para investir no zagueiro do Internacional, o Cruzeiro demonstra visão e leitura de cenário. O clube não caiu na tentação de gastar recursos apenas pelo apelo de nomes conhecidos, mas sim analisou detalhadamente cada perfil, cada possibilidade de evolução tática e valorização patrimonial dos atletas. Vitão, ainda jovem, mas já com experiência em grandes jogos e com características que encaixam no estilo de jogo de Tite, oferece ao Cruzeiro um potencial de retorno técnico e financeiro que pode ir muito além da temporada de 2025. Isso mostra que o clube está pensando grande, agindo com profissionalismo e focando em peças que possam render dentro de campo e, ao mesmo tempo, se tornarem ativos valiosos para futuras negociações internacionais. A saída de João Marcelo em definitivo e o empréstimo do jovem Japa para o Internacional também fazem parte desse tabuleiro complexo e inteligente que o Cruzeiro está montando. Cada peça movimentada não foi escolhida ao acaso. João Marcelo, que já havia mostrado potencial, ganha espaço em outro grande clube, podendo inclusive se valorizar e até retornar no futuro, dependendo dos resultados. Já o empréstimo de Japa, um atleta que a torcida acompanha de perto pela sua juventude e potencial, serve tanto para o desenvolvimento do jogador em um ambiente de alto nível competitivo quanto para manter boas relações institucionais com o Inter, abrindo portas para futuras parcerias e negociações. Essa troca de jogadores, unida ao investimento financeiro robusto em Vitão, revela que as decisões na toca da Raposa agora são tomadas com base em planejamento, inteligência e visão de futuro, e não apenas em respostas imediatistas à pressão externa. O mercado observa atentamente cada passo do Cruzeiro, porque essas escolhas indicam um novo momento do clube, em que se valoriza o equilíbrio entre resultados esportivos e crescimento patrimonial. É um movimento que serve de exemplo para outros clubes brasileiros, já que a SAF cruzeirense mostra que é possível agir com ousadia, mas sem perder o controle dos gastos e sem abrir mão da busca constante pela sustentabilidade financeira. O impacto desse tipo de negociação se estende não só ao elenco principal, mas também às categorias de base, à reputação do clube no mercado e à relação com empresários e outros grandes times do futebol nacional e internacional. É importante destacar ainda que o perfil de Vitão, ao contrário de muitos jogadores que chegam já em fim de carreira ou como apostas de risco duvidoso, reúne a combinação perfeita de juventude, experiência, vigor físico e potencial de liderança, características que serão lapidadas por um técnico do calibre de Tite. E, ao apostar nessa fórmula, o Cruzeiro reforça que o foco não está apenas no agora, mas sim em construir um projeto que possa colher frutos de forma sustentável, temporada após temporada. Com essa visão ampliada e estratégica, a diretoria celeste mostra que está jogando xadrez enquanto muitos ainda jogam dama no futebol brasileiro, e o torcedor pode esperar novidades ainda mais impactantes, já que o planejamento segue avançando para transformar o Cruzeiro em referência de gestão e desempenho esportivo nos próximos anos. O torcedor, claro, acompanha tudo isso com ansiedade e expectativa, esperando que o investimento pesado em Vitão realmente se traduza em solidez defensiva, mais competitividade e, quem sabe, na volta das grandes conquistas para a Raposa. E é impossível negar, depois de anos de instabilidade, o Cruzeiro começa a dar sinais de que voltou a pensar grande e agir como clube de ponta.
A desistência por Nino não é apenas uma questão de escolha de nomes, mas a demonstração de que o Cruzeiro deixou de ser refém de oportunidades pontuais e passou a agir com convicção, priorizando projetos de médio e longo prazo. O torcedor que ouve essa notícia pode ter certeza. O clube está de olho em cada detalhe e não se deixa levar por pressões externas ou nomes midiáticos, pensando sempre na melhor alternativa para a equipe. Vale lembrar também que essa movimentação mexe com outros clubes do Brasil, que estavam de olho tanto em Vitão quanto em Nino, e agora precisam buscar alternativas. O efeito dominó no mercado é imediato, aumentando ainda mais o peso da decisão celeste e mostrando que o Cruzeiro voltou a ser protagonista até nos bastidores das negociações. Fora das quatro linhas, a repercussão já é enorme. Setores da imprensa esportiva nacional reconhecem o arrojo do Cruzeiro na negociação e elogiam a postura assertiva da diretoria, que mesmo diante da pressão, soube se reposicionar rapidamente e aproveitar as oportunidades que o mercado ofereceu. Não é qualquer clube que investe 46 milhões de reais, num zagueiro, ainda mais com tantos detalhes envolvidos na operação. Agora, todas as atenções se voltam para a conclusão oficial da contratação de Vitão, que está por detalhes de ser anunciada e promete agitar a torcida celeste nos próximos dias. O clima é de expectativa máxima, e o anúncio pode acontecer a qualquer momento, coroando essa reviravolta espetacular e consolidando a nova postura do clube diante dos desafios da Série A e dos grandes campeonatos nacionais e internacionais. E você, torcedor cruzeirense, concorda com a decisão da diretoria em apostar alto na contratação de Vitão e desistir de Nino? Acredita que o novo reforço será capaz de transformar o sistema defensivo e levar o Cruzeiro de volta ao topo? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e não esquece de deixar seu like, porque sua participação é fundamental para construir o Cruzeiro cada vez mais forte.